Tem que bater as palmas. Não acendeu fogo, não ligou nada. Vamos, André. Se eu ligar uma corneta. Passou o tempo, não passou o tempo da manivela. Não. Motoneta. Carta para Lúcifer. Luz, os trazos, não, mas aqueles caminhões que não eram no caminhão, que davam manivela para fazer. Carta para Lúcifer. A luz que nos traz a lucidez do espírito está longe e perto. Em uma corrente pertencente ao caos e ao nada, mergulhada na escuridão de uma noite eternamente clara, me alcança além do véu de ilusões e me colocas no caminho traçado pelo Pai. Me auxilieis a retornar ao colo amoroso do grande gerador, que há muito tempo reneguei. Agora sei que nada sei, que para te sentir luz vespertina, desenlaçado das verdades devo estar. Em pedaços e de tamanho diminuto, devo me postar diante do reflexo que sempre fui. Como parte dele, devo me vergar a sua como parte dele, devo me vergar a sua vontade e caridosamente atender o seu chamado, colaborando assim com a sua obra. Por amor aos meus irmãos, devo me despir deste que me limita e refletir aquilo que não encontra barreiras. Por amor, venho a ti e me coloco sem condições à tua frente. Abro meu coração à tua luz. Assim, por mais um passo, me jogo, sem medo, na escuridão. Pois sei que minha mão hoje segura a tua, e uma corrente inquebrável de amor. Espírito Senhor. Bom, começo falando então. Veio aquela questão da lei do esquecimento. Eu disse assim, pai, imagina que eu nasci, pequenininho lá, 2 quilos, 3 quilos. Aí o senhor identifica eu como alguém que lhe matei várias vezes, roubei seu patrimônio, lhe traí, e agora eu cheguei aqui. Se o senhor não tivesse, eu já ia fazer exato na hora, não ia nem dar oportunidade de, né? Então, além do esquecimento, quer dizer, pelo que a doutrina espírita fala, é para que a gente esteja aqui e trabalhe as nossas diferenças. Né? Sim. Eu entendo um pouquinho diferente. Igual, mas diferente. Digamos, vou botar 2 só na equação, mas é todo mundo que está nessa equação. Ele está sendo algoz, sendo vítima, se redimindo do karma que adquiriu, mas tudo ao mesmo tempo. Agora, ele está amando, ele está odiando, ele está matando, ele está fazendo ao mesmo tempo. O exemplo que Michele deu. Se a gente acreditar no que Michele deu o cara ele é um escravo, só que ele conseguiu matando. Né? Só que essa visão de ser ao mesmo tempo, nós estamos, nesse momento, eu sou o Firmino. De repente, quando eu desencarnar, eu não vou nem lembrar que foi Firmino, pelo que o mentor comenta com nós. Mas nesse momento, eu sou Firmino. Entendeu? O processo está acontecendo comigo nesse momento. Por isso que a gente fica assim. Ele acha que é o espírito. Mas aí o Vanderlei falou, é uma ilusão, né? Mas é uma ilusão muito sólida, né? O poder de real. Mas é uma entendeu? ilusão. A gente vai ali na BR-116 e vai descer um caminhão com uma veixa ali. Você não cai fora e ele passa Por hoje. isso que não dá para dar importância para muita coisa.
Não. O que eu quero dizer é que é uma ilusão, mas ela é real também. Ela tem o poder de real. Tá? Não. Ok, mas entendeu? Eu vou na BR-116 agora ali, o caminhão desce já no meio, já era, né? Eu vou dizer, não, eu estou na ilusão. Tá? Mas tu foi? Não, eu fui porque eu quis, entende? Mas o caminhão é real, eu sou real. O resultado é real. Sim. Entende? Não acredita que é real. Não, é um exemplo ridículo que eu estou dando. Não, mas mas vai na BR-116, o caminhão está descendo ali, o resultado vai ser real. Tu não vai acreditar que o caminhão vai te dar meio? Não sei. Tu quer passar por isso, você saber? Eu espero que não, né? Ele pode parar, ele pode tombar. As Mas possibilidades são as infinitas. variantes do resultado. Entende? Mas tu não está dizendo O que o resultado resultado pode acontece. variar, depende do que Deus quer. As manifestações de Deus Você são vê infinitas. tudo lá na BR, fica lá esperando o caminhão, mas será que Deus quer que o caminhão te atinja lá na BR? Se ele não quiser, alguma coisa vai acontecer. Perceba, eu até não estou trabalhando Ele nisso. não vai- Eu estou dizendo com relação ao ser real e imaginário. Não ser real e imaginário. É isso que eu quero dizer. Não adianta, os caminhões foram tudo para o De qualquer maneira. Então eu vou fazer um exemplo. Eu vou descer na cascata aqui, então, um exemplo. Aí eu vou, igual o Red Bull, vou criar. Está voando, mas estou devagando aqui. Mas é que nem antes que eu estava falando ali que não É o podemos limite de Deus. Não, jamais. Eu estou dando um exemplo maluco, né? que a Michelle falou que outros já passaram por vários centros espíritas. Né? Chegou ao ponto que lá no Jardim Ramos eu não recebia mais ninguém. Intuição nenhuma. Para quê? Para mim, porque, né? Que daí o Lindomar me convidou para ir lá na Alvorada, mas eu já estava lá. Já estava. Aí lá que eu conheci aquela mala. Olha, lá eu conheci essas malas aí, ó. Estou ocupado, né? As malas. O Lindomar, a primeira coisa que ele me disse, no primeiro dia, ele disse, olha, o diabo não existe. Tá bom, não existe. E eu acreditei. Burro eu, né? E a vitória do mentor daquela época e até agora, nossa, mas mudou bastante. E vai mudar bastante ainda. Ele vai só aumentando, né? Uma verdade aqui, outra ali, assim vai. E vai levando o gado para ser batido. Marca aí, Lindomar, tem que atualizar lá os estudos. Por causa do Vanderlei, tem aquela parte lá dos pensamentos que são dados, né? Agora também os não são dados. Mas claro, cada um. Você está fazendo uma edição nova? Volume 2. Não mata com prejuízo. Tinha que filmar a cara dele. Eu não entendi. Que vexame. Cadê tua mãe nessa hora ali? Roberto, o Mar está gostando do paródia. Não precisava.
Eu só queria colocar isso aqui, o exemplo, né, e talvez falando de moral, e talvez ser diametralmente oposto à humana, do espiritual, que esses dias eu disse, essa pessoa não dá um exemplo, estava dizendo que ela, no meu ver, ela estava sendo irresponsável, só que daí veio a ideia, mas talvez o exemplo espiritual vai estar te dando é que ele leva a vida mais na falta, tipo Krishna, né? Então, o exemplo humano e a moral humana diz que o cara tem que ser responsável. E talvez a espiritual diga o contrário. Ou também vamos abolir essa questão de moral e imoral, exemplo e não exemplo, que parece ainda a polarização, porque a gente falou. O discurso começa bonito, mas dali um segundo eu já estou julgando o outro e me botando por tabelinha acima, né? Então, eu tenho mais moral que ele, seja espiritual ou não. Mas sim, as consequências às vezes são proporcionais, né? Se eu for mais responsável ou não, mas também não vou criar uma regra. Daqui a pouco o cara vive na vida na flauta, é feliz e não fica colhendo tempestade. Mas assim, nós estávamos discutindo antes o que é moral e imoral, né? Se ela é um parâmetro humano ou espiritual. É subjetivo. De certa forma, né? Foi isso que a gente estava debatendo aqui. E daí numa live tu falou que um ser que me serve de alimento, tipo uma galinha, eu respeitar a criação que Deus fez assim, eu estou demonstrando moral, apesar da galinha ser irracional, e se ela pudesse pensar, ela ia dizer, tu é um filho da puta que me mata para se alimentar de mim, né? Talvez ela ia dizer que eu sou imoral, né? E daí a questão foi dito que moral espiritual é o quanto tu ama a Deus sobre todas as coisas, que daí não reclama. Então no final, sei lá, o cara que teria um pouco mais de moral reclamaria menos, mas ainda vai começar a polarizar, dizer que aquele ali é melhor que aquele. Então parece, no meu ver, que eu tinha que dizer moral e imoral é a mesma coisa. Alguém está criando conceitos e botando um melhor que o outro, um oposto do outro. Sei lá. Qual é a questão? A questão é o que é imoral. Tudo aquilo que você disser que é imoral. Porque é cultural, né? Andar pelado para os índios é moral, e para o cidadão caxiense é imoral, né? É da crença, da cultura de alguém definiu lá. Andar pelado é imoral. Sabe o que é imoral e o que é moral só aquele que é doutor da lei. Sim. Ou seja, aquele que entende, que conhece e pode utilizar o seu códex sobre o próximo. Esse é o doutor da lei. Então falar palavrão é imoral porque alguém disse que é. Antropofagia também. Ah, sim. Mas dependendo do momento, né? Eu tô na neve lá, vou ter que me alimentar. Vamos tirar discordar, quem perder vai ser o churrasquinho hoje. Tá tudo beleza. É para se manter vivo. Agora fora daquele. Que nem ali da acidente dos Andes. Fora daquela situação é imoral. Então. Mentor, nós estamos comentando aqui sobre Moisés. Eu queria colocar algumas questões, eu queria que o senhor comentasse para nós. E o que suscitou também a questão da moral é que depois nós lemos também o livro da casa. Manifestação mediúnica. Se é possível e como identificar o mensageiro, o espírito que se manifesta,
pela sua moralidade. A doutrina espírita fala assim, se o espírito está, possivelmente é preconceito também, como livro de trabalho. O espírito se manifesta falando palavrão, ou falando que agir assim ou assado. Aí eu até peguei o exemplo da dona Padilha, que a gente comentou que uma pessoa chegou até a casa dizendo que queria buscar um resultado que era dinheiro. Aí a dona Maria chega e diz, olha, não sei se era empresa, família, enfim, uma situação qualquer dele. Para que ele conseguisse aquele resultado, dinheiro, ele teria que fazer um trajeto que levaria certamente a processo judicial, a mentira, a desgaste, a um preço a pagar que talvez não valesse a pena o resultado de dinheiro. Aí nós comentamos, uma leitura assim de um fato, na minha pequenez, é uma mensagem moral, é uma mensagem que o Espírito está trazendo luz para o fato, o senhor entende? Aí isso se tornou da situação sobre moral. Mas eu gostaria que o senhor, antes disso, eu queria que o senhor falasse para nós, então, sobre Moisés. Temor a Deus, um Deus que pune. A união, um homem podia ter várias mulheres. Daí eu trouxe aqui também a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Então eu gostaria que o senhor comentasse para nós sobre Moisés, diretor, por favor. Comentar sobre Moisés. Você quer saber a realidade daquele tempo, o ponto de percepção do que está escrito, ou a maneira como aqueles que não transitam pela encarnação perceberam? Eu gostaria que o senhor falasse o primeiro tópico, como Moisés e o povo perceberam aquela mensagem naquele momento. Seria, digamos, como o senhor falou, a realidade. A realidade era um bando de vagabundo, vândalo, que foi implorado para que saíssem de lá porque atrapalhavam. Então ele trouxe a ordem, uma disciplina na sociedade, é isso? Não, Não necessariamente. ele pegou aqueles que estavam incomodando aí e os retirou. Como ele retirou, doutor? Mais ou menos como vocês fazem. Supõe que vocês têm hoje esses que dormem pelas ruas, os mendigos, os que ficam bêbados, os que são adictos e que ficam perambulando. Fazem baderna. Recolheram todos eles e mandaram embora. Mas através do que Moisés falava, foi feito isso, né? Não, é que esse era um deles. A Moisés era um deles. Isso, e mandaram embora, só isso. Tiraram dali. Foi só isso. O senhor me perdoe a minha ignorância, doutor, mas Talião foi naquela. A lei de olho por olho, dente por dente, foi naquela época de Moisés. A lei de Talião foi. Não, moço, isso é muito anterior. É mais ou menos. Não houve aqui nessa região uma situação dessa de imigrantes que vieram para cá? Quem foram os imigrantes que vieram para cá? Só aqueles que não prestavam para aquela sociedade. O centésimo deles veio para cá. E só os que não prestavam vieram para cá. Os vagabundos que não tinham o que fazer, que não tinham nada e vieram para cá. Porque lá não eram benquistos. Mas tinha uma circunstância de fome também, né? O pessoal, Nossa, tem hoje também. naquela época também não queriam fazer nada, não queriam se colocar de acordo com o códex daquela cultura, queriam impor a sua cultura sobre aquela, e simplesmente expulsaram eles de lá. Só uma pergunta. Qual que é a diferença entre as leis, Moisés, e qualquer outra doutrina que surgiu depois ou antes? Tem alguma diferença? Não, Dogma, doutrina, e há de se ter, mandamento? isso vai ser complicado, não? Vocês acreditam mesmo que ele pegou 2 pedacinhos de pedra, ergueu para cima e Deus com a mão dele foi lá e escreveu na pedra?
Vocês acreditam mesmo nisso? Que foi exatamente assim? Se essa parte vocês não entendem que pode ser que não tenha sido assim, vocês acham que todo o resto está tal e qual aconteceu? Nem passaram, como é que é o nome do mar? Nem foi por lá que passaram. Mas isso é uma alegoria, então. Quem escreveu depois, escreveu de um jeito que colocou aqueles como heróis, até porque foram eles que escreveram, Escreve. de acordo com o que era interessante para eles. Está errado? Não, está perfeito. Mas foi de acordo com o que era interessante para eles. Se tivesse a oportunidade de retornar ou trazer um egípcio daquele tempo, ia dizer, ainda bem que foram embora, porque perturbavam a ordem, a paz e a lei. É que vocês têm sede de heróis, de seguir. Vocês têm fome de serem abatidos. Vocês não têm sede de se dominar. Vocês têm fome por serem abatidos. Vocês têm fome de comportamento de manada. E depois vivem reclamando da existência que tem. Desculpe me interromper, por favor, mas a gente aprende na escola, na universidade, que a gente tem que questionar e pensar. Quando o senhor coloca isso, que nós temos que ter um líder e seguir, efeito manada, não é também, mentor, pensar? O nosso nível de raciocínio fica sempre no eu primeiro, no materialismo, no egoísmo, e é isso. Repita a sua questão. Porque eu acho que você não entendeu o que você mesmo falou. O senhor coloca assim, que o senhor estava colocando que nós temos a necessidade de ter um líder para que a gente de seguir alguém e vá para o abate. Isso. Por quê? Porque vocês estão seguindo alguém. Esse alguém que você segue está se utilizando dos conceitos e valores que são interessantes para ele, impondo em benefício dele mesmo, impondo a vocês como é que eles chamam? A agenda dele. Só isso. Isso perdura até hoje. Então tem aqueles que são destros, aqueles que são canhotos hoje. E esses que são os expoentes dessas duas facções, porque se pegasse o seu próprio códex, tanto um como o outro são criminosos, né, são tratados como divindades. Isso nada mais é do que a continuação da sua necessidade, da sua fome de ser abatido. Esse comportamento de manada absurdo. Sim. Dentro dessa colocação que o senhor fez, que é aprendizado. A gente aprendeu na escola, na universidade, que falam que nós temos que raciocinar, ter um senso crítico de identificar A ou B. Daí o senhor fala que tudo está perfeito, enfim. Mas, vamos lá, moço. Por que tudo isso está perfeito? Está perfeito na medida que você vem aqui, busca um entendimento outro, ou seja, diferente do entendimento comum, e a primeira coisa que entendemos e que buscamos manifestar aqui é respeito. Por isso que está perfeito, porque antes você respeita. Então é perfeito porque se respeita. A manifestação e a necessidade de cada ser. Então, se o ser tem a necessidade de ser abatido, você respeita. Se o ser tem a necessidade da dor, do sofrimento, você respeita. Mas não quer dizer que você se comova ou se doa com isso. É só mais um miserável. E diz que foi quando se tem um ganho de consciência, tu não volta. Tipo, depois que te revelam que não tem mais Papai Noel, é difícil tu voltar a acreditar em Papai Noel. Só se acontecer algo muito... Depende de quanto pataco colocarem na mesa para você acreditar. Né? Também. Aí você volta a acreditar na fada do dente também, né? Então, se eu acredito que Deus escreveu na pedra, é porque eu ainda acredito que foi assim. Mas se um dia eu entender, realmente... Agora,
Vamos lá. Talvez não. Isso tem que ser frisado. Esse discurso vale Sim. para esses daqui. E antes desse discurso, mais importante é o respeito a todo aquele que acredita que, assim, para ele isso é real. Há de se respeitá-lo. Porque se ele acredita, ele tem fé nisso, esse acreditar e essa fé tem todo o direito, e aqueles que aqui estão têm todo o dever de respeitar. Primeiro, antes respeitar. Todo o resto está subjugado ao respeito. E antigamente era o poder religioso, né? Nem tinha o poder judiciário. Não. Era poder. Sim, Sempre é poder. A adjetivação que vocês dão ao poder é judiciário, religioso, pentecostal, seja lá o que for, é sempre poder. Porque o imperador lá das pirâmides, lá, o egípcio, ele tinha o sacerdote do lado. Não sei quem mandava mais ali, né? Um talvez mandava na parte espiritual. Você lembra? Não sei, Tinha sacerdote A lá. outra Tem certeza que não era na frente dele, moço? Pois é. É Não nos era filmes. atrás? Nos filmes, né? Então nos filmes É, nos assim. filmes. Então tá. Então você tem que ser um pouquinho mais claro porque eu sou muito ignorante, moço. Nos filmes, Sim. o faraó tinha o sacerdote do lado. Eles tinham, os dois tinham E o poder. filme, pra mim, retrata a verdade. Aí você tem que dizer isso, porque você está trazendo esse exemplo, então essa é a sua verdade. Sim. É o que você acredita. A partir dessa premissa, sim. Então, se você acredita nisso, sim, ele tinha o sacerdote do lado. Você prefere do lado esquerdo ou do lado direito? Eu só queria trazer que talvez a religião romantizou e botou lá em cima. Não é a religião, são vocês. Você não romantizou o seu casamento antes de casar? Que senão não E tem... olha como é a realidade hoje. Sim. Então são vocês que romantizam as coisas, criam expectativas absurdas, algo que só existe no que vocês esperam que se manifeste e que nunca esteve ali. Depois reclamam, ficam discutindo, brigando uns com os outros, mas aquilo nunca aconteceu, sempre esteve só na sua mente. Então, Miseráveis. o romantizar foi para dar poder a... O romantizar, agora, do ponto de vista do espírito, ferramenta que utilizamos para colocar vocês na situação karmática que precisam e merecem, para, dentro dessa situação, terem a oportunidade de desenvolver o respeito, a paz, a harmonia e a felicidade. E daí o sacerdote ia fazer um símbolo e o... Daí... Falando, moço, você ficou quantos anos fazendo símbolos, encantamentos, mas defendia o bairro todo, você era um super bairro. Lembra, moço? Que naquele bairro nada acontecia porque você protegia tudo e tudo. Sim, depois que eu parei, começou o mundo velho girar tudo. Eu acho que foi a partir de você ter parado que a coisa ficou do jeito que eu tenho que voltar. Assim, então, foi dado poder religioso nessa coisa de ser mais do que o normal. Não é nada normal, a fecundação foi uma luzinha que atravessou, ela era virgem, tudo uma coisa assim fora do normal. Não vamos chamar paranormal, mas é... Quem escreve conta a história do jeito que lhe convém. Entende? Sim. Que se tirar tudo aquilo ali, é uma pessoa normal. Eu vou fazer essa colocação, eu quero que o senhor exponha para nós, e depois eu quero fazer uma leitura que essa questão trouxe a questão da mediunidade. Aí nós lemos no livro da casa, depois eu quero ler, eu quero que o senhor também comente para nós. Numa manifestação, numa casa como a nossa, banda, enfim, espírita, até na religião católica, o pastor, quando tem uma manifestação mediúnica, mediunizada, como identificar, se é que é possível, se o comunicante, se o espírito que se comunica é alguém dentro da minha lógica humana e minha limitação, é alguém com moral ou é alguém
ou é como se fosse um espírito zombeteiro? Dentro da perspectiva humana, Se possível, nas duas, na humana e na espiritual. perfeito. Na humana, dentro da perspectiva humana, todos são zombeteiros. Por quê? Porque você simplesmente não segue o que eles fazem. Então, logicamente, isso se dá porque todos vocês acreditam que todos são zombeteiros. Não é assim, moço. Porque senão, aquele espírito que diz, não prevarique, não adultere, não minta, vocês dariam poder aí de verdade dentro do que ele transmite e seguiriam o princípio. Como vocês não o fazem, é sinal que vocês inteligentemente consideram todos zombeteiros. Começando por esse merda do Cristo. Mas o erro não está o erro da conduta não está em mim, não no espírito. Porque ele fala, eu não faço. Não sei, moço, se tem erro. Você pediu da perspectiva humana. Perfeito. Então, da perspectiva humana, estamos passando da perspectiva humana. O que é a perspectiva humana? De acordo com o movimento da vida, a reação que o humano desenvolve. Perspectiva do espírito, todos são a mais pura manifestação de Deus. Tem aquele mais trevoso. Trevoso é a adjetivação que você dá. As doutrinas dizem que existem espíritos trevosos. Para aqueles que acreditam nessas doutrinas, assim é. Primeiro, respeito. Então, para aqueles que acreditam nessas doutrinas, que elocubram esses espíritos trevosos, assim o é, e são dignos e merecedores de total respeito. Antes, para aqueles que estão aqui, que recebem esse tipo de perspectiva, todos são a manifestação de Deus. Então, querido, antes de fazer a leitura, me permite fazer uma pergunta. Você é herança de você mesmo. E o senhor sempre traz um exemplo de um casal, me corrija se estou errado, Um casal. que já estiveram 70 oportunidades juntos e vão para 71 porque produzem carne. A minha pergunta é assim, aquelas pessoas envolvidas, filhos, noras, enfim, também participam de todo esse contexto? Não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser que todo o resto do teatro montado nunca nem tenha participado de uma encenação. Mas nesse caso específico, esses dois já tiveram N oportunidades de virem e se desenvolverem o mais simples e puro respeito de um para com o outro, ou pelo menos de um por outro. Não precisa ser que um para com o outro, mas em nenhuma das oportunidades conseguiram desenvolver esse mais simples respeito. Então, o universo, na sua sapiência, os mantém próximos, dando toda a oportunidade necessária até que assim manifestem. Doutor, eu queria fazer uma pequena leitura e eu quero comentar com o senhor. Aí, buscamos o tema mediunidade no livro da casa. Você disse que já estivemos juntos no passado, e era numa mesa branca como essa e nesse planeta. Resposta: Estrela da Manhã. Não era nesse planeta, e foi há 8.000 anos atrás. E falar com o nome do planeta só fará você perder questionamentos. E não foi só uma vez, já passaram por esse processo antes e não foram aprovados. Anotação em tempo real do colega do grupo. Há 8.000 anos, esses mesmos que estão aqui, os que foram e os que estão por vir ao grupo, não passaram na prova e todos tiveram que recomeçar tudo, e aquela não foi a primeira. E essa é a segunda vez. O que nos fez repetir, podemos saber, para que não venhamos errar novamente? Resposta: Estrela da Manhã. Não amaram a Deus sobre todas as coisas. Por que estamos aqui nesse trabalho e outros não, o resto da população? Resposta: Estrela da Manhã. Todos vocês acordaram em fazer novamente esse trabalho agora. Então, feita essa leitura, mentor, que é bem clara, mas eu gostaria que o senhor comentasse conosco. O que suscitou a questão é que o senhor, no encontro passado, no anterior, o senhor comentou para nós que
Nós temos a noção de tempo e espaço, porque nós somos crianças, adolescentes, adultos, velhos, morremos, nascemos e morremos. Então nós temos o vínculo tempo e espaço. O Senhor colocou que na espiritualidade tudo é o presente. Por isso que então 8.000 anos pode ser Hoje, agora. E isso, como o Senhor coloca, foram reprovados, falharam porque não amaram a Deus. Aí vem o que o Lino comentou também, né? A gente fica em comezinhos interesses e fazendo confusão e atrito. O vizinho colocou o cara lá na frente. É Deus. É Deus. Mas desculpa, eu sou Isso é exatamente isso, é muito, muito simples. É tão simples que é enfadonho. É só respeitar, é só amar. É só respeitar a vida e a sua manifestação. É simples. E nós comentamos também com a Michelle antes, porque ela disse que ela entendia que a doutrina espírita era uma hipocrisia. Entendia que a religião católica é uma hipocrisia, que o evangélico é coisa que vale. Daí eu citei um aprendizado que eu tive com o senhor aqui, o senhor disse, porque eu também tenho, entre aspas, a versão, todo aquele que fala Deus vincula dinheiro, para mim está fora. Mas o senhor disse que mesmo numa casa evangélica, mesmo lá, se a pessoa adquiriu o respeito, ele subiu o degrau, né, mentor? Comunga com a vida. Não necessariamente tem que estar aqui na casa ouvindo o Senhor para atingir o respeito. Não, moço, muito antes, pelo contrário, melhor que não precisa estar aqui. Menos trabalho para mim. Entende? É simples. É bem simples. E vocês podem fazer isso em qualquer lugar. Onde vocês coabitam, onde laboram, por onde andam e se movimentam. Não precisa de qualquer lugar. Valor, o reino dos céus está em vocês, é o íntimo de vocês, é o valor que manifestam, esse é o reino dos céus. Não está vinculado a qualquer lugar, não está vinculado a qualquer doutrina, a qualquer discurso. Eu lembrei de uma coisa, mas eu não estou decifrando corretamente para colocar para o senhor. Mas eu me lembro de falar-vos muito que o senhor disse agora, o reino dos céus está dentro de você. A consciência, mentor, que o pessoal trabalha na doutrina espírita, o senhor trabalha a respeito, mas eles trabalham na consciência, que seria o não fazer. Aí o senhor vai dizer, não, tu traz muito certo e errado, mas não fazer mal ao próximo, não roubar, não matar, sei lá. Não há em absolutamente nada assim interposto na questão da consciência. O problema é que, ou o caso, é o que é essa consciência. Qual que é a realidade da consciência? Porque a consciência que está sendo transmitida parece que está indo de contra, né, em sentido oposto ao que foi transmitido pelo Espírito da Verdade. A começar pela sua primeira e mais importante pergunta, que é Deus. Se é causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo, como pode colocar qualquer situação da manifestação da vida como erro? E daí se Deus não é certinho, não é certinho pelo ser humano. Só para concluir, nós falamos ali, antes do senhor chegar, sobre nós estamos falando que o orgulho, eu sou diretor da casa. Aí começa a ser paparicado por X e se acha muito grande. Então, muitas casas não seguem, digamos assim, a doutrina pura por causa do orgulho do diretor, da comissão, ou enfim, né? Desculpa, Entenda só que se assim o é porque aquela egrégora que está aí comunga disso. Não precisa Os disso. espíritos se unem por afinidade. Eu queria dizer que eu tenho que achar um jeito de amar a Deus, né? Mas se eu defender a moralidade, o certinho, eu não vou conseguir amar a Deus porque ele está matando ali, que nem tu brincou, Deus é o maior assassino, que todos ele mata, vai me matar um dia,
Ele também disse é o que mais dá a vida, mas eu segui a moralidade humana, sei lá, até espiritual, não sei o quê. Eu não vou conseguir amar Deus, porque Deus ele não é certinho, ele faz coisas fora do certinho. Quando Então, amar a esposa já é um bom começo. Então, enquanto eu ficar defendendo, né, um certo, eu não vou conseguir, porque ele é bem... Às vezes eu chamo até meio loucão, né? Ele não faz o que você gostaria que fizesse. É isso. Então, amar Deus sobre todas as coisas, eu vou ter que amar o Adão, tudo. Então, é aquela história de não ter conceito, mas de conceito. É o que está aí. Deus contra todos, aquela frase lá. Eu por mim e Deus contra todos. Né? Mas a gente busca não ser egoísta, é um monte de coisa, né? Eu também concordo. Mas daqui a pouco a gente se enrosca em cerca baixa e daí não consegue amar essas outras facetas de Deus. Que nem ele estava falando, é que o médium charlatão, que ele não está incorporado, está só se passando, já foi disso que não existe inimismo, é Deus ali. É Deus te metendo num gordozão. Vai amar ele assim ou não? Não, tem que ser um médium certo, responsável, e tem que haver uma entidade ali se comunicar por ele. Consegue amar isso? Sim, mas o difícil é amar o médium charlatão, é aqueles que te incomodam, né? Que não te favorece. Essa aí é a prova. Né? Amar quem te agrada é fácil, é frase bíblica. Né? É uma pergunta? Eu não sei, eu só estou dizendo, a nossa tarefa é amar Deus, mas o Deus não certinho. Aquele que vai te... Deus não é certinho nem errado, né? Tem isso. Então é amar Deus que não te favorece. Também sobre os filtros, né? Que passar por isso, passar por essa forma de manifestação ali, seria um estágio, né? Para conseguir passar por aquilo, pode acessar uma coisa que... Porque daí no poder dado à religião, Deus seria tudo bondoso, amor sublime, né? Mas é só tu ver da coisa. Depois a parte cabeça, os líderes religiosos, já seriam não perfeitos como Deus, mas seriam mais perfeitos. Daí eles não praticam sexo e rezam sempre que dá. Então a gente já criou um certo, né, religioso, e daí toda aquela parte que oposta a isso, né, daí eu não quero, eu não devo amar, porque eles não dão o exemplo, e daí eu sou uma parte de Deus, né, a toda bondosa que me ajuda, e os seus representantes. O resto eu puder exterminar para que a paz no mundo reine. Essa é a pegadinha, eu acho, que a gente cai. Bom. O Firmino trouxe o Moisés. Eu queria que o senhor me falasse um pouco sobre a Arca de Noé. O que realmente aconteceu? Primeiro que não teve Noé, não teve arca, como vocês leram, isso também é uma alegoria. Na verdade, é uma alegoria que fala de algo muito, dentro da sua cronologia, aconteceu muito antes, e ela é um pequeno pedaço de uma história transmitida e retransmitida de momentos desse planeta bem anteriores. Mas há um fundo moral por trás dela. Então, fazer relação com os semeadores de mundos, que falam. Mais ou menos por aí. Então tem o fundo moral por trás dela. Quer dizer o quê? Que
Mesmo que uma grande situação venha arrebatar praticamente tudo e todos, e que parece que o desespero é iminente e não tem saída, as águas vão baixar e as sementes do amanhã já estão preparadas e prontas, foram resguardadas por Deus. Vocês não precisam se preocupar. Mas o homem se preocupa porque construiu uma dessa lá na Groenlândia, acho, uma caverna subterrânea, com todo tipo de semente que já existiu na face da terra, tentando se precaver do cataclismo e ter a sementinha para começar de novo. Parece que é mais cima e embaixo, né? Na verdade, moço, o que se coloca aí é que o homem, uma vez mais, intenciona tomar o lugar de Deus. Só mais uma questão, então. O senhor traz de forma bem clara a questão do respeito. Se fala na doutrina espírita e se fala também nas religiões, enfim, que com o mesmo peso que julgas, será julgado. Eu gostaria que o senhor comentasse para nós isso. Simples. O universo vai refletir a você todos os valores que você manifesta. Então, se você manifesta paz, concórdia, harmonia, tolerância e respeito, tal qual vai ser a reflexão do universo a você, porque é assim que você está servindo o universo, com paz, concórdia, harmonia e respeito. Então, o universo vai lhe servir de paz, concórdia, harmonia, respeito. Não obstante, se o seu valor é um valor da depreciação, do eu primeiro, eu faço, eu aconteço, eu me coloco sobre os outros e me entendo melhor, e acredito que farinha pouca, meu pirão primeiro, da mesma maneira, o universo vai lidar com você, te colocando como último. Então, simplificando a coisa é o seguinte: sirva ao universo e o universo vai lhe servir. Queira se servir do universo e o universo vai se servir de você. Pegando essa explanação muito bonita, doutor. Você É exatamente isso. É isso aí. Você, esse de você. E é como o senhor disse já, quais são os teus valores? O teu valor é o dinheiro no banco? É o egoísmo? O primeiro. Né? Então, não se assuste quando a vida for criando mecanismos para te esmagar com o mesmo valor que você manifesta. O senhor sabe, doutor, quando eu caminho com o pai, a gente sempre conversa muitas coisas, e eu me lembrei de uma frase que não está tão em voga hoje, mas, sei lá, 20, 30 anos atrás era muito normal. As pessoas falavam: o que eu fiz para Deus para acontecer tal coisa? Se vitimizar em relação ao fato que aconteceu, um filho que se perdeu em drogas, uma empresa que, não digo faliu, mas teve uma perda grande, batida de carro, um acidente. Aí a pessoa: o que eu fiz para Deus? Assim, aí, você vê como é interessante. Já me disseram agora, e certamente quem reclama está clamando novamente, né, doutor? Então, Não aprendeu. Não aprendeu. É que a pessoa se posicionava como vitimização, dizendo: o que eu fiz para Deus para acontecer comigo? Como se eu fosse especial de qualquer coisa e acima de qualquer situação. Né? Não digo eu, digo as pessoas que falavam sobre ele. E o karma é isso aí, essa sequência necessária ainda. É sequência de manifestação de vida necessária para que você tenha as oportunidades de se reconhecer, e a partir do reconhecer-se, você tem então a oportunidade de compreender: esse valor não me serve mais.
fica preso ainda. Falar mal de alguém, de uma coisa, fica preso ali. Simples, moço. Você se prende Sim, é. àquela coisa, àquele alguém. Porque não amor ainda. Porque você está trazendo isso para você. Sim. Você está se prendendo aqui. Preciso ainda. Sinal que aquilo ali não está pacificado em você. Precisa mais dor, mais tempo, mais repetições. Muito bem. Mentor, muito obrigado da minha parte, era isso. Eu tenho algumas perguntas do Thiago. Duas perguntas. Ele traz então João capítulo 9, versículo 1 a 3. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. A pergunta do Tiago: o que Cristo quis dizer com essa resposta? Bem simples, que aquele espírito escolheu vir na missão de cego para dar oportunidade naquela situação, àquela encarnação, de que se seguir a leitura, que o Cristo, vamos colocar assim, removesse a cegueira daquele ser, para que pudesse ser um exemplo da ação do amor de Deus na Terra. Só isso. Posso falar? Pode, ver. E hoje usam isso para justificar a macumba. Desde aquela época a gente já fazia rituais, barro, tudo. Isso sempre aconteceu, moço. Só continua acontecendo. O que você hoje chama de macumba, naquela época, naquele tempo, era o culto aos deuses. Era a religião predominante naquele tempo. Só tinha outro nome, e os deuses, as manifestações energéticas tinham outros nomes. Mas é exatamente a mesma coisa que vocês trabalham hoje com Umbanda, é exatamente a mesma coisa. Só se alterou o nome, a localização geográfica, dentro da percepção geográfica, e o entendimento de tempo, se tempo existisse. Mas é exatamente igual. Então, naquele momento, né, essa era a religião predominante. O que hoje vocês colocam como macumba. Predominava aqueles. A religião onde a história se passa era uma terceira religião que fomentou o surgimento do que vocês vão chamar depois de cristianismo, que não tem nada a ver com a proposta do Cristo. Nada a ver. Mas justa, necessária, perfeita, de acordo com a necessidade das egrégoras que viviam. Mas absolutamente nada em comum. Próxima questão. João capítulo 18, versículo 4 a 6. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando o povo lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. A pergunta do Tiago. Na frase recuaram e caíram por terra, é uma metáfora na qual quer passar alguma mensagem ou de fato ocorreu? Sim. É uma alegoria onde quer demonstrar a autoridade que Jesus Nazareno tinha. Só isso. Eram essas perguntas, obrigada. Mais algum?
Não? O cara nunca ter certeza de nada, né? Eu tinha certeza que o estoque de chapa de alumínio lá da empresa tinha acabado. Tem várias espessuras e fazia tempo que eu não comprava. E se eu pudesse apostar tudo que eu tinha, que não tinha mais, porque na minha memória eu fui lá ver e não tinha. Só que a semana passada eu entrei sem querer naquela sala e tinha um monte de chapa lá. Daí eu me surpreendi, que coisa mais louca, né? Foi me tirado memória, me dado outra, em que momento que eu me passei, né? Não gastei nada, não comprei a mais e sobrou, mas eu me surpreendi para assim, ó, se fosse para mim apostar, eu ia dizer não, tenho certeza que não tem mais material. E tava lá, então, tipo, aprendi uma lição, vou lá ver, não vou confiar no que eu tenho certeza, nem achar, não é, né? É ter certeza. Foi muita certeza que tu tomou. É, bem estranho, sei lá. Também pode ser, essa hipótese eu não contemplei. O pior é quando tu acha que não deu e deu. Esse dia eu estava julgando uma pessoa que ela não está dando exemplo. E daí ela cobra responsabilidades, mas ela não é responsável, então não estava dando o exemplo. Só que a pergunta que era é assim, daqui a pouco existe o exemplo espiritual e o humano. O exemplo humano é ser o mais responsável possível. Só que ele leva a vida na flauta, sabe? Naquela de... Então, será que o exemplo espiritual seria ser irresponsável, do tipo assim, deu, não deu, né? E o exemplo humano seria o cara extremamente responsável, preocupado com a coisa, e zaz. Então, a pergunta era, já que as verdades são diametralmente opostas, né? Daqui a pouco, um exemplo humano é o contrário do espiritual. Mas sim, as consequências são proporcionais às atitudes, né? Tipo, se é mais responsável, sobra menos assim, imprevisto, sei lá, não é uma regra. E como ele leva as coisas meio na flauta, ele está sempre tendo que se virar nos 30 para compensar a irresponsabilidade dele. Né? Mas eu acho que foi me dar essa ideia porque assim, tu tá julgando o cara que é irresponsável, mas daqui a pouco ele tá mais desapegado disso aqui do que tu que se preocupa, sabe? É só um jeito de ver, né? E daí também eu tinha achado que tinha criado uma frase bem legal e até quase ia postar no grupo e depois foi me dada a ideia de analisar a minha frase. Não era legal, não. A frase que eu disse assim, ó, quando o cara só gasta e não entra, né? Só sai dinheiro e não entra, é tipo um empalamento, né? Tu se fode, entra e sai, né? Agora, o empalamento só entra e não sai, daí é pior que ser fudido. Não, eu gostei da sua colocação. Agora essa coisa. Daí eu pensei, olha só que frase legal, mas depois eu fui analisar a ideia ao contrário. Tu se endividar é só sair e não entrar, então seria um empalamento ao contrário. Daí a minha frase, que ia ficar para o futuro todo, se fudeu. Só se eu disser assim, ó, só sair e não entrar é empalamento ao contrário. Né? Mas daí já ferrou tudo.
Mas então eu tenho o fudido e tenho o empalado, entendeu? O fudido ainda dá para se recuperar e se gosta tal. Agora empalado é só esperar encerrar o processo quando sair na garganta. Isso aqui tinha um comentário. Eu estava digitando uma coisa 4 anos atrás e caiu bem, porque eu estava vivenciando. Então lá dizia, presunção, né? Sabe o que é presunção, né? Achar que sabe. Misturado com domínio, então eu acho que eu sei e eu domino a coisa. Presunção, domínio e um pouco de medo, o cara fica paranoico. Então, tu quer tomar o lugar de Deus, né? Então tu sabe como é, tu domina a coisa, mas tu tem medo daquilo que está acontecendo, daqui a pouco tu fica paranoico. Então tu tinha que não saber, né? Que é o contrário da presunção. Tu tinha que não dominar, eu não domino a coisa, eu não quero impor nada para ninguém, não domino. E não ter medo, é entregar para Deus que Ele faça o que Ele quer. Então isso que coincidiu muito comigo, que eu estava nas finanças da empresa, tendo certeza que estava falido, que não tinha medo de sobrar para mim também, né? E que eu teria que fazer alguma coisa, que eu teria que agir, E daí tu fica paranoico, tu quer daí resolver o problema. E nessa mesma situação, segundos depois entra o serviço e se ajeita, né? E tu vê que é alguém que faz acontecer no tempo dele, né? Deus, né? Mas se tu achar que é tu fica paranoico. Né? Resolve, te vira, resolve. Aquela do shopping eu já postei, né? Mas coincidiu bem assim. Ela foi no shopping, eu fiquei transcrevendo no Note. E ela disse, se encontramos depois lá no Carrefour para trocar o ticket lá. O estacionamento sair de graça. Eu disse, quando eu sair daqui eu vou no banheiro do shopping. Daí a bateria acabou, dali 45 minutos. Quando ela acabou, eu fui bater o arranque para levar o carro mais perto do Carrefour, ela ligou. Terminei aqui, se encontramos lá, eu disse, sim. Mas daí foi segundos, daí coincidiu muito, né? Então eu me impressionei. Mas, sem entrar em vaidade, não sei o quê, eu só vi que coincidiu. Daí, nos termos humanos, foi coincidência, mas talvez no espiritual a coisa foi orquestrada, né? Essa aqui vai no shopping comprar roupa, esse aqui fica aqui, essa aqui terminou, esse aqui também, então agora vamos fazer outra coisa. Né? Olhando num ângulo de cima, né? Ninguém ficou sobrando em tempo, assim. Essa aqui foi feita agora aí, mas eu estava transcrevendo também e veio a ideia. Aquelas 5 componentes do amor, né? Sinceridade com o outro, verdade comigo, harmonia com o que cerca, com o entorno, né? Boa vontade com a vida e gratidão a Deus. São 5 componentes. E ele traz o nada a querer, nada a esperar, nada a ser, nada a saber, apenas servir. Daí, também são 5 componentes. Eu pensei, será que tem alguma ligação? Daí tu faz fechar porque tu tá fazendo, né? Mas eu até achei que tem um pouco. Então, sinceridade com o outro seria o nada a esperar. Eu não vou ficar esperando que o outro seja como eu quero, né? Eu não espero nada dele, que ele seja o que ele é, o que é para ser. Eu associei a verdade comigo é nada a ser. Eu tenho que baixar minha bolinha e eu nada sou igual todo mundo, nada melhor, nada pior.
Então, eu tentei ligar esse nada a ser a uma verdade comigo. Eu liguei o nada a saber com a harmonia. Porque quanta briga quando tu quer impor a tua vontade, a tua opinião, né? E lá em casa, pelo que eu vi, melhorou a harmonia quando eu comecei a parar de opinar. O pessoal também parou. Porque parece que tu não alimenta a briga, né? Quando um dizia A, eu dizia não é assim, é assado, daí... Então eu parando de opinar, o pessoal também parou. O boa vontade com a vida eu liguei o apenas servir, né? Então ele diz fazer de boa vontade, né? Senão nem faça. Eles falam assim, tá gerando mais karma. Então servir tem que ter uma certa boa vontade, né? E gratidão a Deus eu liguei o nada a querer. Então Deus já está fazendo o que é necessário. Se eu quiser qualquer coisa além do que já está acontecendo, eu estaria sendo ingrato com Deus. Eu só tentei ligar essas 5 palavras ao que mais eu achei que fechava. Então dá meio para querer empurrar a goela abaixo, né? Mas outro poderia montar diferente, ou talvez poderiam dizer que não tem ligação nenhuma. Mas um pouco tem, né? Eu acho que foi perfeito. Então ele se resume no nada, né? Eu não quero nada. Porque assim, ó, o texto que eu ditei ontem era a história de Paulo de Tarso. Os romanos tomaram as terras dele e ele queria tomar de volta. Ele foi preso, pegaram, não sei se ele tinha filho ou filha, e prenderam também, chicotearam e não sei o quê. Foi o senhorzinho que ele foi reclamar. Sim. Pegou as terras dele. Um senhorzinho. E aí O Saulo? Não. Aí ele foi reclamar, e aí ele foi preso e o filho foi preso. Sim. E aí ele foi chicoteado, ele e o filho foram chicoteados, ele morreu, e o filho foi feito escravo. E tudo porque ele queria, né? Eu quero de volta. Eu acho que é Paulo e Estevão, uma coisa assim o nome da... Sim. E o Estevão é esse filho do rapaz, o filho desse senhor, que aí ele vai com amor, ele vira escravo e ele aceita a condição. Sim. E trata o seu amo, fica doente e ele trata com muito amor e carinho, cuida. Ele é colocado para cuidar desse senhor, desse que era o dono dele, no caso, né? E aí ele cuida dele com tanto carinho que ele é liberto depois por causa disso. E é onde ele encontra, eu não lembro se são os apóstolos, sei que é depois de Jesus Cristo, e aí ele encontra a palavra de Jesus Cristo e acaba os ensinamentos, né? E aí depois é que chega Paulo de Tarso. Se eu não me engano, ele é judeu e é preso por romanos. E o Paulo de Tarso é o algoz dele. Ele é preso pelo Paulo de Tarso. E tem um outro um senhor idoso, ele se trata muito mal, ele chicoteia. Eles matam, ele morre. O pai dele morre. Não tinha o mínimo respeito com o idoso, nada. Sim, e aí ele, depois, o algoz dele é o Paulo de Tarso. E Paulo acaba aprendendo com ele, porque o Paulo não era Paulo, era um outro. Sim, o livro Paulo Saulo. Paulo Estevão. E daí depois é que o Paulo vai ter os ensinamentos de Jesus, chegar à palavra de Jesus através dele, né? Porque ele é tido como um curandeiro, né? E aí depois Paulo começa a se transforma, né? Um algoz, ele se transforma então em um dos apóstolos. Ele perseguia cristão, depois ele se torna cristão. Se torna cristão. Foi trazer essa história porque naquela mesma noite ele estava falando de divisas. Aí tinha as histórias do Vanderlei, tinha a história do meu pai e tinha da mãe da Ediane. E daí ele trouxe assim, ó, que a maioria das terras antigas, o Firmino também trouxe quinta passada ali do Bairro Cruzeiro, né? Que nem lá do meu pai, a parte de trás, a divisa era umas laranjeiras e uma cerquinha de madeira.
Mas lá nas escrituras não era ali, então era um acordo de cavalheiros que tinham feito, né? Mas daí os dois que fizeram o acordo já tinham morrido. Daí meu pai teve que comprar aquela tira porque o vizinho queria ou ele devolvia. E do lado esquerdo a vizinha estava invadida X metros. E lá do meu pai eles ficaram em desavença a vida inteira, por causa que era time adversário, daí quando um ganhava soltava foguete e tinha aquelas divisas. Até que um dia meu pai disse, não quero mais, porque ele ia desmanchar toda a garagem, a vizinha, e não precisava daquilo, daí a coisa foi assim. Se tu não precisa, né, a tua paz vale quanto, né? Mas daí tem que abrir a mão do querer. Eu abro mão desse, não quero mais, daí a tua paz... Essa semana não. Senão o preço é... Teve um atendimento que ela fez ouvir e ela falou sobre isso exatamente com a pessoa. A pessoa tinha uma demanda na questão financeira, né, que ela dizia, é justo porque eu ajudei essa pessoa e é justo que eu receba hoje a minha parte. Daí a dona Padilha disse assim, mas e quanto isso vai te custar? Porque para te receber essa parte, tu vai ter que ir contra a tua natureza e te machucar. Porque quanto custa para ti mentir? Porque para te receber esse dinheiro, tu vai ter que mentir. É da tua natureza, quanto vai te custar? Não é muito mais caro tu te macular, tu te ferir, né? Não que isso esteja certo ou errado. Se para ti tu vai pagar o preço, é uma questão tua. Agora, qual o preço tu quer pagar? E de deixar esse dinheiro de lado e se reconstruir em frente, ou tu parar tudo, fazer todo esse movimento, né? Pagar esse preço, que é um preço que tu não quer pagar, para receber esse dinheiro. Qual o preço? Sim. Mas eu sempre diz, qual o preço que tu quer pagar? Olhando pelo lado da prova... Certo ou errado? Sim. Olhando pelo lado da prova que o Espírito pediu e Deus criou aquela realidade. Deus errou todas as escrituras, que nem naquela noite, nenhuma escritura estava certa. Então Deus tem que voltar para a escolinha. Ou ele já fez proposital aquele erro para ver se eu me desapego e opto pela felicidade, ou eu vou brigar por aquela faixa. Daí é a escolha, que a gente diz, não está certo nada. Só vai ter as consequências. Se eu conseguir ganhar, eu pego de volta. Se eu não conseguir, eu vou ficar triste. Mas daí é a escolha de cada um. Mas eu escutei ela falou para mim, tu tá vendo, tô te mostrando, é o preço das escolhas. Tu tem certeza que tu vai reclamar e que tu vai brigar pelas coisas que tu não precisa? Sim. Tu precisa realmente, é só dinheiro. Vai ficar brigando, armando todo. Sim, eu me lembrei quando eu queria morar no Nordeste. Esse meu querer, eu tinha que fazer o mundo girar ao contrário, ninguém queria ir para lá, mas a minha paixão me cegava. Daí veio a ideiazinha assim, se tu abrir mão disso aí, tá tudo pronto. Tu já tem a tua casa, teu carro, tua família, mas tu vai ter que abrir mão desse desejo. Mas eu queria acordar às 5 horas, entrar no mar morninho, pegar um molinete, pegar um peixe. Então eu só via... Parece que vai, né? Chega lá, não tá nem... Sim, daí eu fui lá ver e o lugar mais paradisíaco que me vendiam aqui, mataram 27 naquele fim de semana que eu estava lá. 27 pessoas mortas no subúrbio lá. Mas daí o noticiário aqui não trata disso, porque eu sempre pesquisei a respeito da cidade e não vi essa notícia. Daí é que mostra, né, a ilusão que o cara cria. O que eu tinha que falar é isso. Durante o dia, vendo uma palestra,
moça lá, enfim, falou sobre Moisés. Aí, trazer para o grupo, mas enfim, era para o mentor, mas era para o grupo todo. Aí, eu escrevi algumas coisas sobre Moisés. União. Um marido podia ter várias mulheres, né? Esposas, melhor dizer. Temor a Deus, um Deus que pune. Né? Aqui não tem essa, quer dizer, revela a minha ignorância porque a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, eu não sei se Moisés praticava, mas era o período de Moisés também. O que eu sei, o que a doutrina fala é que Moisés foi a primeira revelação. Ele trouxe como se fossem normas para um povo muito indisciplinado, muito violento, muito assim, não tinha organização de nada, entre aspas, organização social. Aí Moisés traz e começa a ter alguns princípios de ordem social. Então essa seria a primeira parte do comentário. A segunda parte, depois eu queria ler o livro da casa, sobre manifestações mediúnicas. A questão, é possível identificar o mensageiro, o espírito que está se manifestando? E, claro, sempre vem a colocação, tudo está perfeito. Mas o nível moral do espírito, a mensagem, o cunho que ele passa, é uma, como a Dona Maria falou agora, por exemplo, uma mensagem dessa que reconhece que ela está cercada de verdade. Ou seja, ela abre o leque em relação ao problema, talvez coisas que a pessoa não está vendo, ela coloca, olha, tu quer chegar a tal resultado, é só dinheiro, mas tu vai ter todo um problema, possivelmente de confusão em família ou negócio de empresa, tu vai ter um desgaste, tu vai ter um custo, tu vai chegar àquele objetivo e tu vai ter que mentir ainda, como foi falado. Então, é todo um caminho para chegar ao resultado. Então, seriam essas duas questões, e eu gostaria de ler agora o livro da casa sobre... Eu só acho que a entidade, ela pode se manifestar como é que é. O mentor, às vezes, está bem brincalhão e falando um monte de pornografia, brincadeira, e tem dia que ele está bem, mas então, se a entidade se mostra palhaçona, não quer dizer que ela seja. Quando tu falou ali, eu entendi assim. Então, eu acho que não dá para identificar o espírito que está falando. Eu entendi o que quer dizer. Ele pode se parecer bem bobo e ser extremamente sábio. Não sei se era isso que... Porque aqui na casa, falar palavrão é uma coisa natural e é permitido. Não? Posso? Para casa hoje? Sim. O Zé, a gente estava falando sobre isso. Sobre... Conversando assim? Sim. Daí eu falei o assunto do diálogo com os espíritos. Sim. Eu falei que eu viajava bastante, estudava bastante, horas e horas daquilo. E alguns me marcaram, o Joaquim, o Exu lá e tal. E tinha um que se chamava de Sancarrua das Almas, ele falava muito. Sim. O Zé é educado. Sim, o Zé. Sério. Era um nível assim extremo, só que era um filtro. Sim, era um teste para quem escutasse. Se passasse por aquele filtro ali, tu tinha acesso a muita coisa profunda, verdadeira, sabe? Se tu realmente escutasse, além daquilo. Isso. Alguns saíram da casa por causa quando o Zé começou a se manifestar, porque não aceitavam o linguajar dele. E aí, acontece também, e não pelo palavrão, pela forma de trazer. Às vezes é chato, mas persiste e dá aquela chance. Sim. Passa por aquela coisa ali e acessa uma coisa bem mais de valor, assim, verdadeiro. Sim. Traz aquela camada Se ali. realmente te abre, é que nem diz a Dona Padilha e a Grégora do Espírito Sem Nome. Quando eu comecei a trabalhar com eles, eu comecei a escutar, né, as cartas, outras coisas, eles diziam o seguinte, até tem isso na carta, eles diziam o seguinte, não me interessa o mensageiro, me interessa sim a mensagem. Por isso que a egrégora se chama Espírito Sem Nome, que é esse trabalho específico, né? E é uma coisa que para mim, eu acho que veio para mim, porque realmente, veio para mim, porque realmente é uma coisa que eu acredito. Tipo, foda-se quem é. Para mim, não interessa o que diz.
Não que quem é ou como diz, interessa é a essência. E a hipocrisia humana. E a coisa do cunho moral, a Padilha falou o seguinte, de cada espírito, essa questão de cunho moral é humana, não é do espírito. O espírito, moralidade não existe para o espírito. Teve um encontro, sei lá, Isso é humano. 6 meses atrás, a dona Maria disse assim para mim: falar palavrão não tem problema. Ela falou: não tem problema. Porque só que eu concordo contigo e eu acho que esse é o foco da casa, trabalha esse aspecto. Porém, dizer tão somente que a matéria que estipula a moralidade, veio o que o mentor fala, é a lógica humana e a doutrina espírita romantiza. Só que essa realidade, ela choca um pouco, porque eu acredito, e as entidades sabem que eu acredito, só que não se trata de querer ou não é isso, mas a doutrina espírita, mesmo sendo a lógica humana e romantizada, ela tem toda uma codificação, digamos assim, um embasamento que traz a mensagem e que diz, olha, conforme o nível de mensagem de moralidade, tu vai ver por que eu citei isso, porque eu estava lendo agora no Evangelho justamente isso. Tem a questão do charlatanismo, tem a questão a mistificação. Mas isso seria igual às leis de Moisés? A doutrina, vamos fazer um paralelo. A doutrina de Moisés. Quem sabe a doutrina não é Moisés, mas é imaginável. O que a doutrina fala é que Moisés foi a primeira revelação, Jesus Cristo foi a segunda, e a doutrina espírita seria o Jesus Cristo redivivo, ou seja, o Jesus Cristo presente através da mensagem. Coisa que o mentor traz para nós. Sim, mas a mensagem, em essência de Cristo, é amar uns aos outros. Exatamente. Deus e o próximo como você mesmo. E mais nada, daí criaram todas umas tábuas que seriam eu até as dizia regras, assim, as doutrinas. Quer ver como a moralidade é humana? Só um pouquinho, só para concluir o raciocínio. O que o mentor fala aqui para nós? O eu primeiro. Desvincula-se do eu primeiro, ou seja, deixa de querer, e eu estou aprendendo muito com o Lindo, com o grupo também. O Lindo fala muito é Deus, ou seja, quando dá uma situação na tua vida, o vizinho colocando o carro lá na porta da garagem, é Deus. Isso aqui é Deus. Esse debate é Deus. O comportamento humano, a agressão, a violência, o maluco, o trânsito, tudo é Deus. Né? Tudo é Deus. Mas eu digo assim, desculpa, já te dou a palavra, mas ter essa visão, entendeste? Ter essa visão de que é Deus é que é um pouco complicado. Mas é que está, é a primeira pergunta do livro dos Espíritos. Não, que é Deus, ele vai A lá. causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. Ou acredita-se no que acredita-se, ou não acredita-se. E essa coisa do sexo é uma hipocrisia humana, porque a maioria gosta muito, mas não pode falar. Então é um contrassenso. Eu gosto, mas não posso falar a respeito. Por quê? Porque alguém estipulou que não deve falar a respeito desse assunto que é feio, que é imoral. Porque assim, até o charlatanismo, por exemplo. Charlatanismo para quem não acredita. Para quem faz cientismo não é sentido, e quem acredita é verdade. Desculpa, charlatanismo é aquela pessoa que não está recebendo, por exemplo, a minha mediunidade, eu vejo muito rapidamente algumas coisas e me falam no ouvido, não que eu quero, que o pessoal permite falar. Então, mas charlatanismo é alguém estar passando por, assim, na minha visão, estar passando por incorporado, ou passando por estar recebendo e não está falando, sabe? É a pessoa falando. E quem disse que não? Porque tudo não vem de ti, é recebido. Tudo nos é dado. É Deus charlatanizando. Por exemplo, se a gente for passar por filtro de moralidade, né, Michele, para mim, a doutrina espírita é a moral. Porque ela é totalmente hipócrita. Baseada em regras humanas. Porque eu vejo dentro dos centros de kardecistas regras humanas, não vejo regras de espírito.
Uma vez eu trabalhei Eu acho muito sobre totalmente as amoral. administrações da casa, é que aqui mesmo, se a Então, pessoa assim, começa a se sentir muito grande, ele já desvirtua a doutrina na cabeça dele. Só que assim, ó, por que eu nunca me mantive em centro espírita? Sou uma pessoa que, assim como vários aqui, já passaram por vários lugares. Eu nunca fiquei em centro espírita, nunca consegui. Eu tentei, eu juro por Deus que eu tentei estudar em vários. Eu não conseguia ficar. Porque olhar para as coisas e dizer, cara, não faz sentido. Eu posso falar o que eu disser agora? Para mim é a moral. Eu posso falar o que eu disser agora? Tu tem que trabalhar pela divindade. Todas as tuas antenas, elas só não crescem mais, com todo respeito, não tem nada com isso, e cada um no seu quadrado. O problema está em ti, entendeu? Eu sei. Tu tem tudo para desabrochar, ser um pavão de ser uma antena gigantesca de mediunidade, e tu, de certa forma, não está permitindo isso acontecer. Fecha parênteses, eu não sei de Sim. nada, e foi o que disser agora. Eu estou bloqueando muita coisa. Porque nesse momento, e outra. Mas esse é um trabalho interno. Mas eu não acredito em várias coisas do espiritismo, não acredito em várias coisas da Umbanda, não acredito, não consigo ficar dentro de uma igreja que é uma coisa mais amoral do que a igreja católica, mais perversa e amoral do que a igreja católica, que é um troço mais amoral do que a igreja evangélica. Só que assim, isso é um filtro humano. Para quem está lá, faz sentido e a coisa vem. É total verdade. Como é que eu vou dizer que é amoral para essa pessoa? É subjetivo, né? É subjetivo. É muito subjetivo O isso. mentor trabalha muito a ideia do respeito. Daí eu até perguntei, mentor, mas ele disse assim, ó, alguém lá no evangelho, enfim, ele pode chegar a um nível de adquirir o respeito. E depois Então, é desconstruir exemplo, a moral e imoral, é. Sentado do meu lado uma vez no ônibus, É Deus ali. eu estava indo para Taquara e um rapaz sentou do meu lado. E a gente começou a conversar. E aí ele me contou que ele era filho de um traficante. Tá? A família toda dele era do tráfico. Né? Ele já tinha estado preso por homicídio, por tráfico, que ele estava fora da prisão. E a gente, durante uma semana, a gente pegou o ônibus junto. Eu estava indo fazer umas pesquisas lá. E nós conversamos durante uma semana, eu conversei com ele. E um dia ele me perguntou, tu não tem medo de sentar do meu lado? Por quê? Tu vai me fazer alguma coisa? Aí ele disse, não. Eu disse, quem me garante que uma pessoa que eu conheci a vida inteira não vai me fazer alguma coisa? Um dia. É a mesma probabilidade que tu me fazer alguma coisa. O que for para acontecer, vai acontecer. Eu disse, para que eu teria medo de ti? Aí ele me olhou e disse, né? E a gente conversou, aprendi muita coisa com ele. Cara, como é que eu vou dizer para ele que traficar, matar, fazer tudo o que ele fez era amoral, se dentro da estrutura familiar que ele foi criado, dentro das verdades que ele foi criado, aquilo é a realidade para ele. É assim que funciona o sistema. Me disseram agora que ele era uma pessoa que intimidava os outros. Ele colocava terror em todo mundo. E na cabeça dele isso era um padrão de conduta dele. Mas Só que ele foi talvez criado ele- assim, porque botar Talvez terror era ele não questão de fez isso contigo sobrevivência. por essa tua naturalidade de conversar com ele, ou talvez tu não tenha dado espaço para que ele agisse dessa maneira. Então, Isso Mas, porém, entretanto, o que eu digo na moralidade, a gente vai para uma questão humana, questão de valores. Como é que eu vou dizer para ele que a vida dele é amoral, que ele não tem moralidade, se para ele isso é uma verdade? Botar terror é sobrevivência para ele. É uma forma de se preservar. mas desculpa. Para ele faz Aí sentido, é uma verdade? Já passa para ele o que o mentor fala. Eu não sei. Ou seja, Eu não sei. eu não tenho condições de julgar ninguém. E a única pessoa que eu posso mudar sou eu mesmo. Exatamente. Por isso que moralidade é uma verdade humana, não do espírito. Como é que tu vai dizer
espírito, por exemplo, o Zé falando um monte de bandalheiro, falando aquele monte de coisa que ele fala, ele é amoral. O Zé, na sua história encarnado, matou pessoas, roubou. Ele seria uma pessoa amoral se a gente fosse colocar os termos de moralidade, principalmente do espiritismo. Seria amoral. Uma pessoa, um espírito de baixa vibração. E olha todas as coisas que o Zé nos traz, todos os ensinamentos. Quantas vezes o Zé me deu umas vontade de olhar para ele, tem razão. Eu estou indo tomar vergonha na minha cara. Cara, se tu passar, como diz como tu disse, agora eu disse, Passar pelo filme. se passar pelo filme, acesso ao verdadeiro. quando tu acessa o conhecimento que ele te traz, olha o que ele nos traz. Depois do conhecimento tem mais uma coisa que ele é só sentir. E aí não tem como tu ter um peso e uma medida de moralidade se tu for passar por isso. E assim, ó, o mentor falou opinião, ou falar do outro, tu pode começar bonito. Dali um segundo tu tá já te botando melhor que ele. E daí nessa mesma linha, eu vi essa semana várias pessoas dizendo, eu não mando mais com aqueles lá, porque eles, é como se eles tivessem menos moral, né? Mas querendo ou não, tô olhando de fora, a pessoa que estava falando estava se botando acima. Eu não me misturo mais com aquela gentalha. Então, quando eu começo a dizer que o cara está imoral, indiretamente eu quero me botar melhor que ele, né? A mente, né? Mas é isso aí que o mentor falou. Se for olhar pra minha vida, que moralidade não tem, Sim. Então, eu vou dizer que o cara é imoral para, por tabelinha, me botar um pouco. Só um detalhe, que levanto. Sim. Aquela questão dos mestres, né? Jesus, Buda, Sim. Krishna, Espírito da Verdade, Paulo. Você sabe, né? Os mestres que passaram pela terra, Cristo, Buda, Krishna, Espírito da Verdade, Paulo. Esse Espírito da Verdade é o mestre que contribuiu lá para a codificação, para a caráter das perguntas e tal. Se a gente tomar como base aqui, o que ele respondeu lá é espiritual, não é humano. Ali responde muita coisa, só que parece que ao ler aquilo ali, fica na conveniência. Isso agora eu vou usar, agora eu não vou usar. Ele responde muita coisa, muitas perguntas lá. Os pensamentos, a gente pensa nesse sentido, daí ele responde, não, os pensamentos não são dados, e de ordinário os espíritos os dirigem. Então, Sim. nem a gente pensa e nem a gente faz. Então, Ele diz que não existe animismo, porque é um espírito ali, mas... Depois dessa, o cara tinha que sentar embaixo de uma árvore e ficar com risada de ver. Foi tema de um dos encontros Só não faz passados. porque não faz nada. Foi tema de um dos encontros que eu até estou mostrando na quinta-feira, mas foi comentado que, até o Vanderlei comentou, o pensamento é a primeira coisa que a gente tem que ir contra. Isso é contrário ao pensamento. Mas o ir contra o pensamento. Não é Mas essa ideia de ir contra algo também não é a intuição. É que dá, sabe? Não, isso eu queria trabalhar. É aquela boneca russa lá que começa a tirar coisa, e no final, nada. Lembra que o mentor fala da casa? Uma vez, eu lembro logo que eu entrei, que ele falou uma coisa assim, tudo que acontece aqui, até mesmo que vocês falam, é perfeito. O que chega nos ouvidos de vocês, porque só chega o que precisa, pelos meios que forem necessários. Você vê o filtro que você recebe. Não quer dizer que a pessoa esteja te atacando, mas é você que se sente atacado. E às vezes não vai chegar pela boca do Josué, chega pela boca de qualquer que for necessário. As ferramentas são muitas. Né? Isso ele falou uma vez, muito tempo atrás, eu lembro dele falando isso numa palestra, o Josué falando, e o mentor falou sobre isso. Né? Que às vezes tu vai lançar uma coisa que, tipo assim, muitas vezes não sempre, cada um que lança uma coisa pro outro, que não é o que a gente, tipo, não é o que a gente
está se ordenando, mas a egrégora da casa está conduzindo. Entendeu? Tem um caso que a Rosalina uma vez fez ela chorar. Eu não lembro. Lembra? Eu estou falando sobre, velho, tu falaste bem, fazer chorar. Ela, assim, eu não lembro bem da história, mas ela tinha algumas situações. Ah, sim, agora lembrei, desculpa, aqui é semelhante com a minha essa. O neném era pequeno, tinha menos de um aninho, e era tipo 1 da manhã, e isso eu vi numa palestra, a tua esposa falou. Aí, no primeiro momento, ela estava tão sem saber o que fazer, que o neném chorava, ela começou a chorar junto com o neném. Aí a nossa sorte é que nós morávamos atrás da irmã dela, que já tinha sido mãe, o Guri tinha uns 15 anos, veio lá, fez um chazinho, acabou a criança e começou a chorar. Só que a situação levou a minha ex a chorar porque não sabia o que fazer. Só mais uma coisa que eu queria agora. A gente deu o exemplo, surgiu o exemplo da mistificação ou da moralidade do espírito na comunicação. E a questão do filtro, né? De ultrapassar aquela barreira acessar. Não só da parte do espírito, mas também do encarnado. Porque o encarnado nunca está sozinho. O Lima Mário deu exemplo hoje, o Lima Mário ele ia lá e vai cair, dá a volta para chegar no centro. Vou contar uma história, né? Agora ele só até foi aqui. Mas ele tá. Não, mas sabe por que isso, né? Ele não tava. Não, é que ele julgava o Daniel que fazia isso. Ele ficava pé da vida que o Daniel fazia isso. E aí, tá. Daí quem se concentrasse, embarcasse naquela história, acessava coisas legais. O caminho. Mas era chato. Deixava de ser chato. Mas passa por aquela barreira do chato, e daí fica agradável, tá? Quantas vezes eu ouvi o Lindomar falando e eu me via na fala do Lindomar? Quase todas as vezes. Ele diz assim, fazendo a mesma. Quem sabe não é uma terapia, né? Daí eu deixava. Vamos para casa. Vamos para a vacaria. Eu gostaria de ler o livro da casa e eu tenho quase certeza que está escrito aqui, vem bem de encontro com o que nós estamos falando. Vai ser uma leitura de uns 2 minutos, mas é importante. Mediunidade. Você disse que já estivemos juntos no passado em uma mesa branca como essa, em que planeta? Resposta: Estrela do Manhã. Não era nesse planeta, e foi há 8.000 anos atrás. Te falar qual o nome do planeta só te fará te perder nos questionamentos. E não foi uma vez, já passaram por esse processo antes e não foram aprovados. Anotação em tempo real pelo colega do grupo. Há 8.000 anos, esses mesmos que estão aqui, os que foram e os que estão por vir ao grupo, não passaram na prova e todos tiveram que recomeçar tudo. E aquela não foi a primeira vez e nem a segunda vez. O que nos fez repetir? Podemos saber para que não venhamos errar novamente? Estrela da Manhã. Não amaram a Deus sobre todas as coisas. Porque nós estamos aqui nesse trabalho e outros não. O resto da população? Resposta: Estrela da Manhã. Todos vocês acordaram em fazer novamente esse trabalho agora. Os outros encarnados que não participam da mesa, é porque devem menos? Resposta: Estrela da Manhã. Não necessariamente, pois tem uns que têm uma dívida e não se comprometeram com o trabalho. E também aos que não têm a dívida e se comprometeram com o trabalho, pois isso também conta no adiantamento. Só mais uma questão. Esse trabalho pode ser só um maia que nos lembrássemos de Deus? Resposta: Estrela da Manhã. Nesta encarnação foi definido, junto com vocês, este tipo de vida para aprenderem a amar e exortar a Deus. Mas para os outros e para vocês mesmos, em outras vidas, foi diferente. Porém, era o mesmo. Então, pode se iluminar vendendo laranjas? Esse trabalho acelera a nossa morte? Não. O que acelera a morte de qualquer um é o cumprir as suas provas mais rapidamente.
se acontece sendo mais certos espiritualmente. Quando não houver mais provas a serem cumpridas, não há mais necessidade de reencarnação. Então eu acredito que o que nós estamos lendo aqui está de acordo com o que está sendo Ele fala lá, moral espiritual é o quanto tu ama a Deus sobre todas as coisas. Daí vai reclamar menos e vai ser mais feliz, tem uma coisa assim, né? Então é o que acontece. O que eu concluo que esse debate que nós estamos tendo aqui, Esse está com mais moço. Talvez em outros. E claro, o Medon falou, tirando nós da matéria, a questão do tempo e espaço não existe. Então, de repente, ele trouxe uma ideia de 8.000 anos para. Porque o pessoal fica, porque nós temos a questão segundo, minuto, hora, né? 8.000 anos para nós é eternidade. Esse debate, até mesmo dessa encarnação, desse trabalho aqui, a gente já fez várias vezes. Né? Sim. E cada vez a gente traz uma coisa nova. Não, comigo é a primeira vez, não é sendo especial, é isso. Não, mas aqui dentro da casa, até os mesmos debates, a gente faz várias vezes, traz as mesmas coisas de formas diferentes. É como diz o mentor, né? Só mudou os prêmios. Bom, lindo muito. E daí é o que ele falou para o Haroldo, que serviu para todos, né? Que a gente é muito perfeccionista, então tá tudo errado e não sei o quê. Daí ele disse, depois quando o espírito recobre, que ele se desliga do ego, que recobre a sabedoria dele, ele vai perceber que tá tudo certo, tudo perfeito. Daí pede para reencarnar novamente para ver se agora ele consegue colocar em prática, de não reclamar, de não... Mas, cara, eu não sei quanto isso é teoria e quanto é prática, porque quando os caras pisam no calo do cara lá, o cara esquece de tudo. O meu irmão, quinta-feira de manhã vai pro sítio, manda umas gravações dele escutando música sertaneja e te fode aí, né? É difícil, sabe, dizer obrigado, Deus, por me deixar aqui me fudendo e meu irmão ir pro sítio. Mas é a prova que diz que a gente pediu para Deus. E daí se eu conseguir amar essa situação, eu vou parar de sofrer. Mas enquanto eu não amar, toda quinta-feira vai descer aquele sapo se agarrando na garganta. Uma questão que me suscitou durante o Mas é a escolha. Você é herança de você mesmo. Aí o mentor falou que quando a gente produz carne, ele traz o exemplo daquele casal que já tiveram 70 milhões, vai para 71, né? Mas será que os filhos, as pessoas que estão em volta também vão repetir esse processo? Não necessariamente. O mentor fala, mas é bom que a gente vai, como são bilhões de espíritos, a gente está numa oportunidade e depois não vai se ver mais. Assim, Porque agora a ideia é que nossa família não vai ter. Às vezes chega, recebe uma informação nova e acaba esquecendo o anterior. Então, você era assim você mesmo, é uma informação, é a número 2. A anterior é que não existe tempo nem espaço para o que acontece no agora. Só que quando fala em herança de você mesmo, parece que existe tempo, mas não existe, então é tudo agora. Mas na matéria existe tempo e espaço. Para nós, sim. Nós na matéria, nós somos crianças, A matéria adolescentes, né? E vamos mais, se for expandir, nem a matéria existe. Mas assim, por exemplo... É tudo uma ilusão. Calma, meu Deus. Os 8.000 anos que você passou no outro planeta, o ser mais novo aqui na Terra, está aqui a 7.000. Viu como fez um paralelo? Há 8.000 anos no outro planeta, a gente está a 7, no outro dia estamos a 8, então pode estar escondido aí. É a prova de que o tempo não existe, de que está acontecendo no agora, porque não existe antes nem depois, nem sobre o planeta, e está acontecendo agora aqui. Realidades, ao mesmo tempo, sem tempo nem espaço. Quer dizer que 8 mil anos atrás pode ter sido ontem, então. Hoje, não, hoje, agora, não sei se Já recém passado para trás. agora, está acontecendo lá em Marte, digamos. Nós estamos lá em Marte agora, nós estamos conversando. Aquele grupo que estava quando foi transcrito o livro, ele já tinha
aquelas mesmas questões, aquela mesma reunião há 8 mil anos atrás, e o mentor até coloca, não vai falar que planeta era, porque senão a pessoa vai ficar viajando nos questionamentos e tirar o foco da reunião. E rapaz, o Dília trouxe uma vez a noção de tempo criada, tipo, a cada dia amanhece, tu vai ver a árvore, ela está um pouquinho maior, daí ela cresce, daí te dá uma noção de tempo. E tu também envelhece, então ele te engana. O Maia é alterado, daí tu se engana. É que nem aquela história da galinha botar um ovo por dia e tu botar ela numa gaiola e botar uma lâmpada e acender 2 vezes, ela põe 2 ovos, né? Tu enganou ela, o teu dia virou 2, né? Então a noção de tempo é assim. E em lugares que não tem essa noção de tempo é tudo igual, não muda, a pessoa não envelhece, a planta não cresce. E aqui não, a planta cresce e morre, daí dá uma noção de tempo, daí engana a nossa mente. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.